de cura mesmo, né? Um tempo de relacionamentos, de avaliar nossa própria conduta, o nosso próprio coração. Eu estou muito feliz da gente estar tendo esse privilégio de viver isso juntos. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te dar graças nessa noite. Dizer a Ti que nós estamos gratos. Falar para o Senhor uma palavra. Muito obrigado. Obrigado por ter nos chamado. Obrigado por termos atendido ao Teu chamado. Obrigado pelo privilégio, por essa oportunidade. Não sabemos exatamente como será todo o processo da cura na nossa vida, mas sabemos que somos nós, foi a gente que o Senhor chamou para viver essa cura, para experimentar essa transformação à imagem do Seu Filho. Sabemos que há desafios, muralhas, mas como disse o salmista, com o meu Deus, com o Senhor, nós saltamos muralhas, nós transpomos muralhas. E o Senhor tem feito isso possível para nós. Obrigado por isso. Espírito Santo, ministra aos nossos corações nessa noite, ministra ao coração do homem, da mulher, da criança, que nossas crianças sejam extremamente abençoadas nesse tempo, que eles sejam ministrados também. Às vezes a gente pensa que eles só estão aqui, e é claro que eles brincam, que eles curtem a amizade, a comunhão, a companhia uns dos outros, mas sabemos que o Senhor também tem um propósito na vida deles. Que nossos filhos, que todos que estão aqui, todos sem exceção, sejam renovados, sejam abençoados com a Tua graça, com o Teu perdão. Essa é a nossa oração. Receba o nosso culto nesse momento. Receba nosso ato de celebração. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Amém. Amém? Vamos ficar de pé então para louvar. Boa noite, irmãos. Que bom estarmos aqui mais uma vez. A gente continuar engrandecendo ao Senhor. Isso. As crianças estão um pouco assim ainda. Diz assim para quem está do seu lado: que bom que você está aqui comigo hoje. Que bom que você está aqui comigo hoje. Isso. Todas as canções que a gente vai cantar hoje, elas engrandecem ao Senhor. Então te convido a cantar para Ele nesse momento. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Diga para o Senhor: Tu és bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, oh. Tu és bom, bom, oh. As nossas palmas. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Cante isso com fé. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Aleluia. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, oh. Tu és bom,
está aqui hoje. É prova da bondade e do amor de Deus para conosco. As nossas palmas. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Você pode glorificar ao Senhor por isso? Nós te agradecemos, Jesus. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, Sem medo. então terei vitória. Aleluia. Irei à glória no meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo, Ele está. Vivo, Ele está. Vivo, Ele está. Vivo, Ele Vamos erguer as nossas vozes. porque Ele vive, posso crer. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo, Ele está. Vivo, Ele está. Vivo, Ele está. Vivo, Ele está. Aleluia. Você pode dizer para o Senhor: Deus, eu confio no teu amor, eu confio na tua provisão sobre as nossas vidas. Não só sobre a minha vida, Pai, mas sobre a vida do meu irmão que está aqui comigo. Obrigada por essa comunhão, Senhor. A terra passará, teu amor não mudará. Por tua graça, pedra angular, voltou a respirar, que
tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos. Vamos cantar. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos, aleluia, de coração. A esperança está no Senhor. Tua esperança das, o órfão achou um lar, o que era perdido se encontra em ti, Jesus. Ergues o nosso olhar, nos fortalecerás, regenerados pela tua cruz. Por quem Ele é, vamos cantar. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. O nosso afeto, nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto, nós rendemos. Você pode erguer as suas mãos e dizer isso. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto, toda a nossa devoção rendemos aos teus pés. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Vamos fazer só as nossas vozes juntos. Jesus, te amamos. Jesus, te amamos. Aleluia. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe o nosso louvor, o nosso amor para ti, Pai. É de coração, de coração. Aleluia. Engrandecido seja o teu nome, Senhor. A gente pode buscar em muitos lugares, mas é no Senhor que está a nossa salvação, é no Senhor que está a nossa alegria, e é sobre isso que nós vamos cantar nesse momento. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio, obrigado, Senhor, me trouxe pra perto, e todo desejo, aleluia, é satisfeito em seu amor. Vamos dizer, não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada
que não há lugar em que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Ele torna o luto em festa, vamos dizer. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, das belezas cinzas, o Senhor pode fazer. Só Ele pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer. Só Ele pode, só o Senhor pode fazer. Vamos dizer, não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos alcançado, Senhor. Obrigada por ter nos encontrado, Jesus. Aleluia. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai amado, Jesus. Aleluia. Continua falando ao nosso coração, Senhor, através da palavra que nós vamos ouvir, através da coreografia das crianças, Pai. Obrigada por cada momento que temos vivido aqui com os nossos irmãos. O Senhor tem falado ao nosso coração, Pai. Nós te pedimos, limpa a nossa mente, o nosso coração, Pai, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, de tudo aquilo que nos afasta de uma comunhão com os nossos irmãos, Pai. Nos ajuda a cada dia, Pai. Obrigada pela Tua presença já no nosso meio, Senhor. Tu és maravilhoso. Amém. Um mar azul, o ar sem cor. Tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã. Tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom. Poderoso e forte me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. O Senhor, poderoso
primeiro, Ele me amou primeiro. Eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. Eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. Ele disse haja noite e dia, Ele disse haja água e céus, Ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse nadem, voem, andem. Ele me tirou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar com Ele andar. Ele disse haja noite e dia, Ele disse haja água e céus, Ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse nadem, voem, andem. Ele me criou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar com Ele andar. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. Eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. Eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. O mar azul, o ar sem cor. Tudo que o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. Muito bem. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez pela vida dessas crianças, amém? Coisa boa. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Gente, vamos orar pela palavra, já antes até mesmo da leitura. Peço que os irmãos estejam orando por mim também. É sempre um desafio para a gente, né? Mas que pareça simples, é sempre desafiador. O fato de não ser uma palestra, o fato da gente crer que a palavra de Deus é viva e que ela, quando proclamada, ela está acontecendo nesse exato momento. Então, pedir que um irmão ou uma irmã ore por nós nesse momento. Amém? Um irmão ou uma irmã levantando a voz pela ministração da palavra agora. Amém. Meus irmãos, nessa noite nós vamos falar sobre liderança saudável. Amém? É inegável que a cura, e nós vamos entender o porquê um pouquinho nessa noite, passa pela liderança. Amém?
Então vamos abrir comigo aí em Mateus capítulo 23, versos de 1 a 13. Liderança saudável. Mateus capítulo 23, versículo de 1 a 13. Quem achou, diga amém. Muito bem. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Amém? Amém? Vamos agora para a palavra, já oramos. Irmãos, essa é uma palavra dura, duríssima. E o que a gente vai pensar nessa noite, que é muito importante, não tive como me desviar disso, é que se existe uma área na humanidade que precisa de cura, essa área é a área da liderança. E aí, quando eu falo liderança, não estou dizendo que é a liderança como classe, a classe da liderança, os líderes, mas eu estou falando da liderança como um tipo de relação fundamental na nossa experiência humana. A liderança, enquanto esse tipo de relação, ela precisa de cura. Que tipo de relação, pastor Ju? Que tipo de relação é a relação de liderança? É uma relação de influência. É como o irmão Vinícius falou hoje aqui de manhã, é uma relação de confiança. Mas confiança em quê? E aí, meus amados irmãos, por que nós estamos dizendo isso? Porque, muito provavelmente, todos nós que estamos aqui, as maiores feridas que nós temos, que carregamos ou não, foram feitas ou foram estabelecidas com o ser humano que exercia uma função de liderança da nossa vida. Seja um pai, seja um professor, seja um tio, seja um pastor, seja um líder da igreja, seja um presidente, seja um político. Muitas das nossas mazelas vêm dessa relação mal resolvida, dessa relação adoecida. Sabe, meus amados, a gente não tem como escapar desse fato, porque quando existe uma liderança saudável, é muito provável que haja um povo saudável. Quando existe uma liderança doentia, adoecida, é muito provável que exista um povo adoecido. Quando existe um povo saudável, provavelmente esse povo vai buscar, vai querer, vai se relacionar com líderes saudáveis, vai se relacionar bem com a liderança. Quando existe um povo doente, provavelmente é uma simbiose. Esse povo doente cria, ou gera, ou vive uma relação com líderes doentes. Então a gente pode hoje continuar tapando o sol com a peneira, ou a gente pode encarar isso de uma vez por todas.
Porque a gente pode pensar assim, pastor, então, o que a humanidade mais ou menos tentou decidir na base da filosofia pós-moderna? Ninguém precisa de liderança, amém? Nós não precisamos de líderes, cada um faz o que quer. E a gente vê esse sistema de pêndulo, né? Esse rebote a isso, talvez, em tantos extremos de liderança, ou uma liderança autoritária, ou uma anarquia. Quando, na verdade, a relação de liderança é uma relação natural, uma relação de influência. Todos nós lideramos, todos nós somos liderados, todos nós influenciamos, todos nós somos influenciados. Definir liderança é muito difícil, porque vem uma carga do meio empresarial sobre nós, né? Do líder, do chefe. Mas eu não estou falando de chefe. Liderança, se você fosse perguntar para mim, existem várias definições na sociologia, em várias áreas do estudo mesmo, de liderança. Mas para mim a definição mais simples, a mais bíblica e a mais coerente é liderar, é influenciar. E é muito grave o que Jesus está dizendo aqui. No versículo 13 ele diz: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que estão entrando. Ou seja, uma liderança adoecida atrapalha o processo de todo mundo. Eu estou falando alguma coisa aqui fora da realidade aqui? Hein? Amém. E aí, meus amados, o que está acontecendo aqui com esse texto que Jesus está falando? Jesus está prestes a ir para a cruz. Jesus está prestes a se entregar. Como o irmão Vinícius falou hoje de manhã, às vezes a gente tem que parar, pensar e entender o que ele disse. Jesus não confiou nos seres humanos, mas ele se entregou pelos seres humanos. Então, às vezes a gente fica, vou confiar na minha esposa, no meu marido. Você tem que se entregar pelo seu marido. Jesus estava prestes a se entregar por aqueles em quem ele sabia que não podia criar o quê? Expectativas. E aí ele fala com as multidões e com os seus discípulos. É isso que diz o versículo 1, amém? Então essa é uma palavra para todos nós que estamos falando, mas eu não sou líder. Todos nós lideramos ou somos liderados. Todos nós influenciamos ou somos influenciados. Jesus, prestes a morrer, ele falou com o povo, deixou uma mensagem para o povo e deixou uma mensagem para os seus discípulos. Quem seriam os seus discípulos? Seriam os futuros o quê? Os futuros líderes. Amém? Então essa é uma advertência, essa é uma mensagem que prestes a ser crucificado, e provavelmente o conteúdo dessa fala de Jesus foi um dos fortes motivos para ele ser crucificado, porque ele estava mexendo com gente poderosa. E quando ele diz essa fala, ele fez questão de tratar com o povo, com a multidão e com os futuros líderes. Então, se nós temos o anseio de viver o tempo de cura, a gente precisa passar por uma cura na liderança. Amém? E o que é a cura na liderança? É passar pelo crivo de Jesus. E aí eu vou caminhar um pouquinho com vocês no texto, para a gente entender. Vou ler de novo o versículo 1. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Isso aqui é uma coisa muito importante da gente entender. A cadeira de Moisés, ela era um lugar que existia na sinagoga de privilégio. Era um lugar que se assentava aquele que era o chefe, que julgava as questões, como Moisés lá no Egito. Quando saiu do Egito, no deserto, ele julgava as questões entre as pessoas. Podia ser uma cadeira, uns falam que como na época era o deserto, era um tamborete. Mas enfim, o que ele está dizendo? Esse pessoal se assentou nesse lugar. Um lugar de influência, num lugar de poder, num lugar de ter autoridade para dizer para as pessoas o que elas devem ou não fazer. No lugar de ter um peso na palavra de interpretação das escrituras. Essa era a cadeira de Moisés, de interpretação, para dizer, olha, a palavra de Deus quer dizer isso, quer dizer aquilo. Esse era o lugar em que eles estavam assentados. Então, olha o que Jesus está dizendo para o povo e para os seus discípulos. Na cadeira de Moisés, os escribas e os fariseus se assentaram. Eles tomaram esse lugar.
E olha o que ele vai continuar agora sobre uma advertência. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês. Até aí, beleza. Mas o que é que Jesus continua dizendo? Você pode ler? Depois da vírgula, depois do vocês. O que ele está dizendo? Aí começa o processo da liderança doentia. Porque eles estão numa posição, porque a liderança que tem autoridade e tem poder, mas Jesus está dizendo, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Então, quem é da geração mais antiga, provavelmente já ouviu isso de um pai, talvez, de uma mãe. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu já ouvi vários testemunhos assim. Só me obedece. Amém? Isso é saudável ou isso é doentio? Doentio. Isso cria uma divisão na nossa personalidade, no nosso ser. A gente não sabe. A gente imita ou não imita? Então, como é que é ser um líder assim? Como é que é ser um pai assim? Como é que é ser uma mãe assim? Como é que é ser um professor assim? Como é que é ser um cristão assim, dividido? Olha o que Jesus começa, olha o vespero que Jesus começa a mexer. Versículo 4. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então isso parece para você uma liderança boa, mas você já experimentou uma liderança assim? Que quando você vai para aquela relação, você sente peso, você sente medo, você sente pavor. É disso que Jesus está falando. É a ausência de responsabilidade pessoal. É transferência de responsabilidade. É a pessoa que lidera e acha que ela está acima. Isso é muito grave. Preste atenção no que Jesus está denunciando aqui. Versículo 5, ele começa a engrossar. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Filactérios e franjas eram adereços da roupa do judeu, que eram para lembrar da palavra, para eles não esquecerem, para eles obedecerem. Então, eles tinham orgulho de serem obedientes à palavra de Deus. Eles se orgulhavam, eles praticavam as obras, mas eles se orgulhavam de praticar aquelas obras. Você está prestando atenção? Está me acompanhando? Será que isso descreve talvez algum sentimento que existe na igreja evangélica brasileira hoje? Ou será que não temos isso na igreja mais? Vai prestando atenção nessa liderança. Praticam as suas obras com a finalidade de serem vistos pelos homens. Olha lá, a oferta que eu dei, olha, eu fiz isso. Versículo 6, gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestre. Então ele está dizendo aqui de uma coisa sobre gostar. O que era a primeira cadeira na sinagoga? A primeira cadeira na sinagoga não era para quem queria aprender. Eram lugares de honra mesmo, tinha essa divisão de classes, né? Agora nas férias eu fui lá para a região de Minas Gerais, Tiradentes, São João del Rei, e a gente foi em algumas igrejas católicas, históricas, e os guias explicavam para a gente, falavam assim, naquele lugar ali, senta o pessoal que é da Irmandade, senta os poderosos da cidade, dali para cá vinha, e foi falando do tempo antigo, isso era o guia histórico, tá, gente? Não era, e aí vem sentando tal, por aqui entravam os pobres, os escravos, por lá entravam os ricos, e essa divisão existia, até pouquíssimo tempo atrás. Então, na sinagoga daquele tempo, as primeiras cadeiras eram reservadas para quem tinha honra, as últimas sentavam as mulheres e as crianças. Então ele fala, o problema não era existir esses lugares, o problema, quando a gente é líder, e aqui eu quero agora começar a tornar a palavra mais pessoal, uma conversa, é que a gente começa a gostar disso. Presta atenção. A gente começa a pegar gosto por esse negócio. Isso começa a fazer a gente se sentir bem. A gente começa a confiar na gente mesmo.
gente começa a confiar nesse lugar. A gente começa a gostar do primeiro lugar nos banquetes. Não, pastor Diogo, senta aqui. E se tem algum problema com isso, respeito, carinho, amor, problema nenhum. O problema está quando a gente começa a gostar disso, se apegar a isso. Aí, sabe, irmãos, tem que acender um alerta para a gente, porque todos nós estamos sujeitos a isso, mas nós não podemos achar que isso é o normal. Amém? A mensagem dessa noite é que todo ser humano lidera e é liderado e está sujeito a esse adoecimento, mas a gente tem que ter um faro para nós mesmos muito apurado. E aí eu quero compartilhar com vocês a minha experiência. Eu já compartilhei essa experiência com 1 ou 2 grupos menores, né, de alguma área da igreja, conversando sobre discipulado, e eu particularmente, eu tive mais uma conversão na minha vida, lendo esse texto. Eu tive uma experiência que se assemelha muito a um tipo de conversão. Em abril de 2017, esse dia eu fui buscar lá nos meus caderninhos. Eu tenho vários caderninhos desde quando eu era solteiro. Esses caderninhos assim, né? A Priscila fala, Diogo, que esse monte de caderno velho, a gente se mudou de casa e aquela coisa toda, e eu gosto de guardar. Um dia ainda vou passar tudo para o computador, mas por enquanto está tudo lá. E eu fui buscar para ver quando foi, porque me marcou muito, e foi em abril de 2017. Eu vinha na minha sequência, né, eu tinha feito um plano de leitura bíblica assim, mais radical, que eu ia ler a Bíblia até o final daquele ano, daquele semestre, não lembro, e vim lá desde o Antigo Testamento. Aí vim bem. Aí cheguei aqui em Mateus, abril de 2017. E quando eu comecei a ler esse texto aqui, eu falei, rapaz, isso aqui vai pegar. Amém? Isso aqui vai pegar para o meu lado. Isso aqui vai ficar ruim para mim. Eu estou lendo. Não tinha ninguém pregando para mim, não tinha nada, não tinha, eu não estava ensinando para ninguém, era eu na minha escrivaninha, sentadinho, lendo. Aí quando falou assim, o 6, gostam dos primeiros lugares, dos banquetes, eu fiquei assim meio desconfortável, mas estava mais ou menos tranquilo. Gostam das saudações na praça. Eu falei assim, rapaz, é mesmo, Deus foi me lembrando. O meu filho Davi, ele anda comigo, eu falei assim, papai, eu ando com você na rua, todo mundo fala com você, não é verdade? Algum problema nisso? Não, mas a gente começa a gostar disso. Aí eu comecei a me sentir meio estranho, comecei a me sentir meio desconfortável. Falei assim, não, você não sou eu, não. Gostam de serem chamados de mestre? Falei, não. Aí vem o versículo 8, 9 e 10. Quando eu li esses versículos, meu irmão, como é que eu posso explicar para você? Eu entrei numa crise pessoal. Eu entrei num lugar assim, difícil. Eu entrei em crise. Eu vou ler para vocês, de repente, eu não sei se hoje eu conseguiria descrever o que eu senti exatamente naquela hora, mas vamos ler comigo esses versículos 8, 9 e 10. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é o mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Preste atenção no que Jesus está falando. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Amém? Pegou a visão aí? Doeu aí? Doeu em mim. Doeu em mim, porque eu fiquei olhando para esse negócio e eu fiquei ruim, mas sabe, quando você tem a certeza, eu tinha certeza que esse não era um texto para eu pregar, esse não era um texto para eu ensinar. Deus estava falando comigo. Deus estava falando de mim. E Deus estava falando para mim. E aí eu entrei em parafuso. Senhor, mas eu gosto dessas coisas. Eu vivo disso, sou um pastor, eu ensino. Então o que eu estou fazendo nessa face da terra? Se não tem um mestre, só tem um que é Jesus. Se o guia é Jesus. Se o pai só tem um. Você está entendendo a minha crise? Eu tenho que ter um sistema. Eu trabalho nesse sistema, eu vivo nesse sistema, e não é apóstolo Paulo, não é ninguém, é Jesus que está dizendo. Aí eu fiquei ruim,
Porque, meus amados irmãos, é uma mensagem dura. Vocês não serão chamados de mestres. Porque mestre só tem um. Todos nós somos irmãos. Está captando o poder desse negócio? Não escolham. Não chamem. Não é que, meu pai, eu tenho um pai. Amém? Não é isso que Jesus está dizendo. Não elejam, não confiem, não ponham suas expectativas de que alguém vai fazer o papel que só o Pai Celestial pode fazer. Não elejam nenhum guia, porque guia só tem um, e é o Messias. Eu falei, Senhor, mas eu estou trabalhando para ser um mestre, mas eu estou trabalhando para ser um pai das pessoas na fé, eu estou trabalhando para ser um guia, e o Senhor está dizendo para mim que eu não posso ser nada disso. Quem eu sou? Para que eu sirvo? Para que eu estou construindo a minha vida inteira? Para quê? Ele se instaurou uma crise no meu coração e uma revolução na minha vida. E eu queria compartilhar isso com vocês. Aqui já são, o quê? Vai fazer abril de 2022, 5 anos. E hoje, falando assim, eu estou legal, né? Já tem muitas lições que eu estou aprendendo, a gente vai compartilhar aqui sobre isso, sobre a cura da liderança, mas nem a Priscila sabia disso até pouco tempo. Eu tinha vergonha disso, porque isso é muito forte. Vocês estão entendendo o que Jesus está falando mesmo? Vocês já tinham lido? Quem já tinha lido isso na Bíblia? Mas pouca gente. Quantos já tinham passado batido? Eu já tinha passado batido várias vezes, né? Mas nesse dia eu não consegui. Eu lia aquele negócio, eu relia, e meu coração ficava esquisito. Eu falava, Senhor, que coisa é essa? Então, meus amados, é Jesus que está falando. E esses 3 versículos, eles vão trazer muitas lições importantes para líderes e para liderados. Essa é uma advertência que a gente não pode ignorar. Isso trouxe uma revolução para a minha vida, que talvez hoje, muitos que convivem comigo vão entender. Eu vivo no meio de pastores. E quando eu vejo já um pastor que gosta de chamar de muito nome, pastor, reverendo, reverendíssimo, eu saio de perto. Né? Porque gosta. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não gosto. Eu gostava. Até ler esse texto nesse dia eu gostava. Não é bonito isso que eu estou falando. Então por que você quer ser um líder? Porque nessa igreja nossa, vamos falar da gente, tem isso, né? A pessoa vira o líder, já começa as brincadeirinhas de líder. O que está por trás disso aí? Será que não é essa mentalidade que Jesus está condenando? Vamos ser sinceros, vamos ser corajosos. Porque ele fala para os líderes e fala para os liderados: não chamem ninguém de pai, não transfiram essa função, não façam isso. Então a gente tem que olhar, pensar, chorar, porque onde está o negócio aqui? Onde está a grande questão? Que quando a gente coloca alguém nesse lugar, ou quando a gente se coloca nessa posição de líder, a gente não depende mais de Deus. Porque a grande força do texto, a grande força do que Jesus está dizendo, por mais que seja duro, não é uma força negativa, é uma força positiva. O que ele está dizendo? Nós temos um mestre, amém? Jesus, amém? É isso que ele está dizendo. Nós temos um pai, que é quem? O Pai Celestial. Nós temos um guia, quem é o guia? O Messias. Só que nós não gostamos muito disso. Porque vai trazer para cada um de nós uma responsabilidade de se relacionar com o Pai, de se relacionar com o Mestre, de prestar atenção no guia. Então a gente precisa de humildade, porque esses versículos, eles apontam para Deus. Quer dizer, pastor, que você não é uma pastor? Não é nada disso. A palavra fala lá na frente, uns separados para pastores e mestres, são funções. Aí quando você lê o versículo 11 e 12, você entende melhor. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado.
Então ele está falando que funções tem a ver com serviço. Amém? A palavra ministério não é cargo. A palavra ministério não é título. A palavra ministério significa serviço. E ele fala uma coisa muito interessante. Quem se exaltar. O que é se exaltar? O que significa a palavra exaltar? Falar bem, não. Exaltar. O que é uma coisa exaltada? É uma coisa que é colocada para cima. Então, quem se exalta faz o quê? Se coloca onde em relação aos outros? Se coloca acima. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. O pastor, tirando a posição aqui de pregar para ver melhor as pessoas, o pastor está acima? Pastor humano, não estou falando pastor Jesus, não. Esse que exerce a função de cuidado aqui na terra. Ele está acima das pessoas? Eu estou acima de vocês, irmãos? Não estou. Então eu não posso me colocar acima de vocês. Amém? Aí a gente pensa, mas e agora? O pastor não está acima de mim, para onde eu vou? Não é verdade? Para onde a gente vai? Vamos para onde, irmãos? Para Jesus, não é verdade? Amém? Ai, que coisa boa. Todo mundo para Deus. Então, pastor, você serve para quê? Eu também fiquei perguntando isso. 5 anos que eu estou me perguntando isso. E eu tenho descoberto coisas muito boas. Aí, só para você não ficar tão curioso, né? Eu fiquei nessa crise aí, para Jesus não me deixar tão mal, continuei lendo, né? O livro de Mateus. Aí chegou lá no capítulo 28, não precisa abrir. O que ele falou? Olha, portanto, vão, a grande comissão, todo mundo conhece, e façam o quê? Discípulos de todas as nações. Eu falei, então, ufa, o Senhor não me chamou para ser mestre, amém? O Senhor não me chamou para ser pai, o Senhor não me chamou para ser guia, o Senhor me chamou para quê? Para fazer discípulo. Aí já fiquei, eu não sabia ainda o que era fazer discípulo, mas eu sabia que era isso que eu tinha que fazer. Amém? Eu fiquei tranquilo, um pouco tranquilo. Mas isso mudou a minha vida, porque a gente não pode se colocar acima de ninguém. Por quê? Por causa do versículo 13, que é o grande perigo da liderança doentia. O que ele diz no versículo 13? Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Então, meus amados irmãos, o que eu vim dizer para você? Nessa noite, além de me confessar, dizer que existe uma liderança saudável. É possível. Jesus, ele não morreu na cruz do Calvário à toa. Ele morreu para ser o cabeça da igreja. Ele morreu para produzir, para mandar. O que ele falou para os seus discípulos? Olha, vocês vão ficar tristes, porque eu vou. Mas quando eu for, eu vou enviar quem? O pastor Diogo? Não, o que ele enviou? O Espírito Santo. Amém? Então, nessa noite, o que eu estou dizendo para você? Que tudo isso que a gente acabou de ler tem a ver com a posição que nós nos colocamos em relação às pessoas. Eu e você. A igreja é superior ao mundo, irmãos. Nós somos superiores às pessoas que não conhecem Jesus. Somos superiores a eles? Não. Nós somos líderes para eles. Somos pessoas que deveriam influenciá-los em direção a Jesus. Tudo isso tem a ver com a posição que nós damos às pessoas. Porque esses dias a gente estava numa conversa, um concorda, outro não concorda. Eu sou da opinião que as pessoas, em geral, não gostam muito desse tipo de liderança que Jesus está falando aqui. Normalmente é mais confortável ter o paizão. Amém? Normalmente é mais confortável ter alguém que diz, faz isso, faz aquilo. Eu ouço pessoas, não sei o que lá, tá certo, o patriarcado, o líder forte, amém? Eu ouço. Eu não sou surdo. Mas é isso que Jesus está dizendo? Essa é a liderança de Jesus, irmãos? Ih, rapaz, pegou, né? Vocês estão entendendo? Eu estou aqui nesse retiro feliz, que eu estou abrindo o que está no meu coração. Agora vocês estão me entendendo. Tem muita coisa que vocês estão entendendo agora, não é verdade? Eu não quero isso. Mas não quero isso, não é por preferência. Não quero isso, não é porque eu não gosto de vocês. Não quero isso, não é porque eu estou fazendo charme. Eu não quero isso, não é porque é o meu temperamento. Não, eu não quero isso porque
Jesus me apertou naquele dia. Falou assim: se você for por esse caminho, você não vai entrar e não vai deixar ninguém entrar. Jesus falou para mim: você não pode ir por esse caminho. Então eu não sabia o caminho, mas eu sabia que esse eu não podia ir. É isso que eu estou falando para você nessa noite. E é isso que eu creio que é uma relação de liderança saudável, bíblica. E aí fica a pergunta, né? Como pais, como professores, como igreja, como adulto, como gente madura, que tipo de liderança a gente vai construir junto? Porque que liderança que tem que ser curada? Não é da classe da liderança, não são os diáconos da igreja, é a nossa relação com a liderança é que tem que ser curada. Então, que tipo de liderança a gente vai construir? Uma liderança que aponta para Deus como mestre, como pai, como guia, ou uma liderança doente? Meus irmãos, a igreja foi chamada para liderar. Sim, isso eu sou totalmente de acordo com essa interpretação bíblica. Mas a igreja não foi chamada para liderar no sentido de comandar. Preste atenção. A igreja foi chamada para influenciar. A igreja não foi chamada para sentar na cadeira de Moisés. Amém, meus irmãos? Depois, o que Jesus está falando aqui, por que ele está falando? Porque ele teria autoridade, porque ele seria crucificado, ressurreto, e existe um trono hoje. Preste atenção. O véu, na hora que Jesus foi crucificado, o que aconteceu com o véu do templo? Se rasgou de alto a baixo, o Santíssimo foi aberto. Para que serve a cadeira de Moisés? A igreja não tem que estar sentada em cadeira nenhuma. Isso não é Game of Thrones, amém? O jogo das cadeiras, o jogo dos tronos. Mas quando a gente olha para a igreja hoje, irmão, a igreja não foi chamada para estar sentada em cadeira nenhuma. A igreja, hoje, do Novo Testamento, é o corpo de Cristo em movimento, amém? A gente está andando, a gente está vivo. Não é para estar sentado na cadeira de Moisés. Aí você quer ir lá, faz, tem que estar no poder. A gente tem que estar na vida, meu irmão. A gente tem que estar na padaria, no banco. Não tem que estar na política? Tem que estar. Se você for um bom, você fica lá. Mas tem que estar lá também servindo um cafezinho. Amém? Tem que estar em todo lugar porque a gente está vivo. Porque Jesus está vivo. Nós acabamos de cantar. Porque Ele vive, eu posso crer o quê? No amanhã. Não é porque eu estou sentado na cadeira de Moisés. E aí, meus amados, que tipo de influência nós vamos exercer? Para onde nós vamos encaminhar as pessoas? Uma que funciona, mas o interior pode continuar sujo? Porque eu quero ler para terminar esses 4 versículos. Aí no capítulo 23 mesmo. Depois você lê o capítulo 23 todo. Vê se não dá uma dor no coração. Mas vamos ler o versículo 25 a 28 aqui. Jesus vai falando vários ais sobre a liderança daquele tempo. Mateus 23, de 25 a 28. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Então, que tipo de liderança a gente vai construir? Uma em que é possível você estar bem por fora, você falar bem na internet, você ter seguidores, influenciar pessoas, mas o seu interior pode estar sujo, que não interfere na sua liderança. Por dentro, você pode estar cheio de dores, de traumas, como ele diz aqui, de ossos de mortos e de toda podridão, não importa.
você vai continuar sentado na cadeira. É isso que a gente quer para a gente, meus irmãos. É esse tipo de líder que você quer. Se eu tivesse mal com a minha esposa, mal com a minha vida, doente, acabado, mas chegasse aqui e desse uma palavra poderosa, todo mundo caísse, vocês iam ficar felizes? Talvez sim, se vocês não soubessem. Você quer ser esse tipo de pai, esse tipo de mãe, doente? Então o que Jesus está dizendo aqui, ele está falando, no meio disso tudo, ele dá uma luz no versículo 26, limpem o interior. Amém, irmãos? Quando a gente fala de cura, a gente não pode nunca exercer um papel de pai, de mãe, de líder, de influência nessa terra, se a gente não limpar o interior. Isso não dá para fazer, não faz, meu irmão. Limpa o interior primeiro. Nós não podemos exigir das pessoas que elas entreguem um serviço com o coração acabado. Nós não podemos exigir isso de nós mesmos. Nós não podemos exigir isso dos nossos líderes. Nós não podemos ser líderes assim. Jesus falou isso há 2000 anos atrás. As pessoas querem uma liderança que funcione, que diga o que fazer, que resolva os problemas. Jesus quer uma liderança limpa por dentro, com o coração renovado. E nós, o que nós queremos? Eu falei para vocês que esse seria um tempo de decisão para a igreja, de decisão para nós. Eu estou sendo aqui o mais claro que eu consigo ser com vocês. Quando eu saí de casa, não era esse um dos textos que estava nem na... Mas eu tive hoje certeza que esse era o momento de falar isso para vocês. Que tipo de liderança a gente vai construir junto? Liderança que a pessoa pode estar mal, chegar lá, está amargurado com todo mundo, mas é um líder. Temos que respeitar porque é um líder. É assim que a gente quer viver? Mal? É isso que vocês querem? Não é isso que Jesus quer. O apóstolo Paulo, ele teve uma relação, a gente já tem falado sobre isso, muito ruim com a igreja de Corinto. Por quê? Porque a igreja de Corinto era a igreja do poder. O pessoal tinha dom, o pessoal falava em línguas, o pessoal era rico. Corinto era uma cidade famosa. Corinto era uma Nova York da Grécia. Conhece Nova York? Quem é que falar que já foi em Nova York é uma pessoa o quê? Chique, não é verdade? Já fui em Nova York. Então a igreja de Corinto tinha vários líderes. Tinha Apolo, tinha Pedro. E você acha que Paulo não era querido por eles? Mas Paulo, Deus colocou uma coisa no coração dele, que ele amava aquela igreja. E ele sofria. Segundo os estudiosos mais assim, os fera do momento do Novo Testamento, uma maturidade na vida de Paulo, que eles chamam de uma terceira conversão, veio por causa muito de decepções que ele teve na igreja de Corinto. Tão sério que foi o negócio. Se você ver, a gente estudou o livro de Atos, se você ver as cartas de Paulo depois de Corinto, já são cartas assim mais reflexivas, mais sombrias, mais pessoais. E sabe uma coisa que ele diz? Lá em 2 Coríntios 4,16, 2 Coríntios 4,16. 2 Coríntios 4,16 diz o seguinte, escrevendo a sua segunda, que talvez foi a terceira ou a quarta carta para essa igreja, provavelmente 2 cartas se perderam. O que ele diz aqui? Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Então Jesus falou lá, limpem o interior. Paulo, mesmo contestado, ele falou várias vezes, eu estive com vocês em fraqueza, em tremor e temor, estive com vocês em doença. Mesmo assim ele fala, não importa. Olha que consciência de liderança. Ainda que o exterior se corrompa, o corpo, o tempo vai passando, não é verdade? A gente vai já, né? Hoje eu ouvi vários irmãos aí da minha geração, pessoal que casou, parece que foi ontem, já reclama da coluna, já reclama do joelho, já joga um futebol, o negócio já é meio agarrado.
Pessoa que ontem não retira, né? Anteontem era jovem. Vai desgastando. Mas isso não é o problema. Isso não mata a gente. Vai matar no corpo um dia, né? Provavelmente alguns de vocês vão estar no meu velório, né? Pode cantar essa música, cantor. Eu gosto muito dela, porque ele vive, posso crer na manhã. Já estou pedindo música para o meu velório, amém? Ó, Carolzinha. Priscila, não sei se quero deixar ela viúva, não. Viúva bonitona dessa. Mas pode cantar essa aí, amém? Todo mundo está de prova. Está gravado no YouTube? Não, vai passar depois, né? Não tem problema. Se o meu interior se renovar. Isso é o certo. A gente acha que é o normal, o tempo passar, a gente fica mais amargurado. A gente acha que é o normal, o tempo passar, a gente fica mais descrente. Biblicamente não é normal. É normal o tempo passar, a gente vai ficando mais fraco, né, Arlindo? Concordou? Ele concordou. Ele concordou, tu viu? Ele admitiu. É o sono, é o sono. Eu estou acabando já. Ele estava dormindo já. Ele estava pegando a revelação dessa palavra em sonhos. Ó, tem estudos, eu não ligo não, porque tem estudos que dizem que esse é o estágio que a gente mais aprende. As defesas abaixaram, amém? Então, o pessoal que estava essa palavra de hoje, ninguém vai esquecer. Concordou, é normal. Mas a relação com a igreja, a relação de liderança, não pode desgastar o nosso interior. Deus quer renovar o nosso interior. Isso é liderança saudável. Então nós precisamos entender. Não é fácil. Não estou aqui dizendo para vocês. Eu estou falando aqui com vocês. Eu apresentei esse texto para vocês hoje. Eu estou lutando com isso há 5 anos. Estou dizendo que é uma coisa assim que, vamos, que é maravilhoso. Não, claro que não. Né? 2000 anos de história da igreja cristã. É difícil ver uma liderança dessa que Jesus está falando. Muito difícil. Mas, biblicamente, essa é a liderança saudável. Faz sucesso uma liderança dessa? Acho que se fizesse, tinha muito, né? Mas Jesus falou, cuidado com o sucesso. Cuidado com as saudações na praça. Cuidado, líderes. Cuidado, Diogo. Cuidado. Então, esse é um ambiente de cura, amém? De amizade, de confiança. Eu posso abrir meu coração para vocês e dizer isso. E eu não quero isso. Por quê? Porque eu gosto disso. Todos nós gostamos um pouco disso. Mas eu não quero. Então, se você me ama, não faça isso comigo. Não confie em mim, amém? Como o Vinícius falou. Confie no que Jesus está fazendo na minha vida. Seja um comigo. Não crie expectativas. Porque eu também não vou criar expectativas sobre você. Eu vou amar você. Fui chamado para te amar. Fui chamado para que nós juntos formássemos o corpo de Cristo. Para que nós juntos crescêssemos de uma forma saudável. Eu fui chamado para isso. Todos nós fomos. É isso que eu tenho para oferecer, da minha parte. É isso que a igreja tem para oferecer. Eu acredito nisso. Amém? Então vamos orar? Amém? Senão se eu continuar falando baixinho assim, mais 5 minutos, viu? Hoje não estou nervoso, estou calmo, estou tranquilo. Nenhuma criança saiu correndo. Vamos orar, vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração sobre esse assunto. Liderança saudável é bom para todo mundo, amém? É bom para quem lidera, é bom para quem é liderado, é bom demais. Amém, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado porque nós não estamos fugindo de responsabilidade nenhuma, pelo contrário, estamos dizendo que nós estamos aqui para servir. Estamos dizendo que nós estamos aqui para considerar o outro superior a mim mesmo e amar. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Então, Tu és o nosso guia, Tu és o nosso mestre, Tu és o nosso Pai. Nós dependemos de Ti, nós precisamos do Senhor. Precisamos uns dos outros, sim, como corpo, em organização,
Um tem uma função, o outro tem outra. Que a gente seja sarado para viver essas funções. Que a gente não coloque em nenhuma função. Limpar o banheiro não é função de gente inferior. Pregar não é função de gente superior. Pregar é uma função, limpar banheiro é uma função de gente. Senhor, por que nós temos isso no nosso coração, Senhor? Pai, quantas feridas, quantas mágoas a gente traz, às vezes, da casa do nosso pai, da nossa mãe, por uma liderança equivocada, por uma liderança imatura, por uma liderança carente, por uma liderança insegura. Mas hoje nós temos sido desafiados a uma liderança de influência, de responsabilidade pessoal, de limpar o nosso interior, Pai. Nessa noite eu te peço, porque eu creio e eu tenho certeza que essa igreja é uma igreja de líderes, não de cargos, nem de títulos, mas de gente que tem potencial para influenciar, de gente que tem conteúdo, de gente que tem dom, de gente que tem chamado, de gente que é bem sucedida na sua área. Eu tenho certeza que essa é uma igreja de gente assim. Então, que o Senhor renove, que o Senhor limpe o interior do copo, que o Senhor mesmo renove o nosso ser interior, o nosso íntimo, para que a gente lidere bem, para que a gente influencie de maneira saudável, para que a gente não faça mal com a nossa liderança, para que a gente não adoeça pessoas com a nossa liderança. Senhor, que a gente não dê um passo que exija o nosso adoecimento emocional, interior. O Senhor nunca nos pediu isso, Pai. Sim, teremos tristezas, teremos decepções, teremos lutas, tudo isso nós teremos. Mas se nós entendermos quem é o Pai, quem é o guia, quem é o mestre, nós sempre seremos renovados. Senhor, obrigado. Deus, como eu sou grato a Ti por essa igreja que tem tido paciência comigo, igreja que tem sido comigo, com os irmãos. Eu te louvo por essa igreja, e eu te peço que tudo que nós estamos vivendo não fique somente num discurso, mas que de fato sejamos uma liderança saudável em Angra dos Reis, porque essa igreja é uma igreja que influencia aquela cidade. Senhor, não estamos preocupados com a logomarca da igreja, não estamos preocupados com a placa da igreja, não estamos preocupados com o tamanho do prédio da nossa igreja. Isso não importa, mas que nós sejamos uma influência de saúde naquela cidade. Que a Igreja Batista Monte Xirizim seja líder. Diga: nós temos um mestre que é Jesus, nós temos um guia e ele é o Messias, e ele foi para a cruz, e ele se entregou, ele é o nosso guia. Que essa igreja diga: nós temos um Pai, nós não estamos órfãos, nós temos o Pai Celestial que nos adotou através do seu Filho. Nós temos o Espírito da adoção em nós que clama: Abba, Pai. Então que a gente não troque isso por um prato de lentilha, que a gente não troque isso pelas saudações nas praças, para as pessoas que dizem: olha, a sua igreja é maravilhosa. Isso não interessa para a gente. Que as pessoas digam: o seu Deus é maravilhoso, o Jesus que vocês servem é maravilhoso. Elas não precisam dizer que a nossa igreja é maravilhosa. Senhor, tira isso do nosso coração. Oh Deus, nos ensina a ser saúde para essa geração, para esse tempo tão confuso, tão carente de referências, que elege guias, que elege pais na internet, que elege mestres de acordo com o tom de voz. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, eu sei que isso é muito profundo e difícil para a gente. Tu sabes o quanto eu tenho lutado com isso internamente, mas eu sei que o Senhor tem trazido cura para todos nós aqui. Obrigado por isso, Pai. Nós te exaltamos nessa noite tão especial, nesse domingo à noite. Tempo de curar. Cura a nossa liderança,
cura a nossa liderança. Restaura-nos a um padrão sadio. Senhor, se há alguém aqui magoado com líderes, porque colocaram sua confiança, colocaram suas expectativas e, obviamente, Pai, foram decepcionados. Senhor, cura essas feridas, Pai. Cura esse trauma de maneira sobrenatural, para que nós sejamos líderes, para que dentro de nós não haja mais ossos nem podridão nenhuma, mas que haja vida dentro de nós. Como nós cantamos, Tu és aquele que traz vida aos sepulcros. Aleluia, olha que coisa maravilhosa. Então que os sepulcros que há dentro de nós sejam limpos, sejam curados, que haja ressurreição, que haja vida dentro de nós. Deus, é com muito temor e tremor que eu te peço isso, sabendo que cada um tem uma dor, cada um tem a sua experiência. Eu te peço, cura o nosso interior, restaura a nossa liderança, restaura a nossa função de trazer pessoas aos teus pés. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, porque nós não sabemos como fazer isso, mas o Senhor sabe. Tu és o nosso guia, Tu és o nosso mestre, e Tu podes nos ensinar. Em nome do Teu Filho é que nós oramos. Amém e amém. Aleluia. Amém. Vamos louvar então. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois Tu és muito mais que eu possa ter e merecer. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és
Aleluia. Vamos orar. Queria orar mais uma vez para encerrar esse momento de culto. E eu queria dizer para você, existe liderança saudável. Nós somos seres humanos falhos. Eu sou pai. Pai erra tanto. Eu erro muito. Amém? Não tem pai perfeito. É isso que Jesus está dizendo. Pai perfeito, só lá. Pastor erra muito, gente. Olha como eu erro. Esses dias eu li um relato de um pastor, já até faleceu, mas um livro dele, as suas memórias, ele fala: não sei se tem um outro trabalho que te erre tanto como o trabalho de pastor. Amém? Claro que a gente não erra de propósito, claro que a gente não faz por querer errar, mas a gente é ser humano. Liderança saudável não é liderança perfeita, é relacionamento. Não confie numa imagem, não crie uma expectativa. Relacione-se com seu pai, com a sua mãe. Não crie nos seus filhos uma imagem de perfeição. Viva com eles, conte suas dores para eles. Não estou falando para você botar um peso no seu filho, não. Ame. Essa é a melhor liderança. Amar é a melhor liderança. Então que a gente saia daqui hoje orando por isso no nosso coração. Quantas crises e quantas mágoas a gente não tem com liderança, porque a gente colocou uma expectativa. A gente não precisa viver assim. A gente pode viver bem. Amém? Porque a gente tem um Deus Pai, porque a gente tem um guia, porque a gente tem um mestre. Olhe para Ele, confie nele. Nele sim. Estava falando isso com o Vinícius hoje, mano. Jesus, quanto mais a gente conhece, mais a gente confia. Quanto mais a gente confia, mais a gente conhece. Seres humanos, quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Amém? E mais tem que amar, porque o amor é o quê? Sofredor. Amém? Vamos orar então. Pai, obrigado por esse tempo tão bom. Que não haja mágoa em nós, que não haja ressentimento, que haja fé, que haja confiança na tua fidelidade, na aliança que o Senhor fez conosco. Senhor, não importa a circunstância, o Senhor tem nos direcionado, nos guiado em cada passo da nossa vida. Que a gente não duvide disso, que a gente esteja atento ao Senhor, que a gente se ame, se respeite, se cuide uns dos outros, dentro daquilo que o Senhor nos chamou. E que isso seja a cura para essa geração, que isso seja a cura para esses pequenininhos que hoje estavam aqui dançando, Senhor, com liberdade, com alegria. Nós temos responsabilidade com eles, Pai, de passar uma liderança saudável, de passar uma liderança de cura. Nos ajuda nessa tarefa, Pai. Nosso compromisso é com eles. Então cura o nosso coração, renova o nosso interior. Como Paulo disse, ainda que o nosso exterior fique triste com o Covid, com a guerra da Ucrânia, a gente não desanima, porque o nosso interior se renova a cada dia. No Senhor, traga esse renovo para nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. É isso aí. Vamos. As nossas palmas. Vamos ver quem aprendeu a canção. O fardo do passado sobre minha carga tirou minhas correntes, em amor transformou. Perdido eu andava, agora em casa estou. Minha mente assombra pelo que se passou, até que sua mão da cova me tirou. Não sou mais um escravo, seu filho agora sou. Fui perdoado, não estou mais perdido. Hoje eu vivo pelo poder da cruz. O Pai que deu seu filho
hoje eu vivo pelo poder da cruz. Nessa cruz, seu amor foi real, seu sacrifício tudo novo fez. Na nova vida eu vivo em fé, em nome de Jesus, fui perdoado. Não estou mais perdido. E hoje eu vivo pelo poder da cruz. Não mais tristeza, não mais tristeza. Eu novo em ti. E hoje eu vivo pelo poder da cruz. Eu te convido nesse momento. Eu te agradeço. A erguer as suas mãos e cantar. Senhor, te agradeço. Jesus, te agradeço. Te agradeço pela cruz. Nós te louvamos, nós te louvamos. Senhor, te louvamos. Jesus, te louvamos. Te louvamos.